principalmente o primeiro que escreveu no Leviatã, que em princípio o pensamento é mecanizável, portanto é possível mecanizar o pensamento. Naturalmente não havia ferramentas para isso, não havia computadores, não havia nada disso, e portanto foi só no século XX, com as ideias de Turing e muitos outros, que se veio a começar a concretizar esta ideia. E ao longo destes 75 anos, que passaram desde então, tem havido diversos desenvolvimentos, eu não vou cobri-los todos aqui, mas houve desenvolvimentos na área dos jogos, na área da linguagem, na área da visão, e ao longo destes 70 anos houve também períodos de grande entusiasmo e períodos de grande desalento. Períodos de grande entusiasmo onde se pensava que isto afinal era relativamente fácil. Nos anos 50 e nos anos 60 pensava-se isto não deve ser assim tão difícil criar inteligência no computador, até períodos, especialmente ali nos anos 70 e nos anos 80, onde pelo contrário as pessoas isto é tão difícil que nunca lá vamos chegar, desapareceu o investimento e as pessoas desmoralizaram. Chamamos isto os invernos da inteligência artificial, penso que conseguem ver ali aqueles períodos. Neste momento estamos aqui a assistir à maior primavera de sempre da inteligência artificial. Isto são a popularização de determinados termos e provavelmente teremos a seguir ou um verão ou talvez outro inverno. Vamos ver um bocadinho o que é que vai acontecer. Grande parte destas vagas de entusiasmo e desânimo resultaram de um fenómeno que é conhecido como o paradoxo de Moravec. Moravec foi um professor no MIT e constatou uma coisa curiosa, que é coisas que para nós são muito difíceis de fazer, como demonstrar um teorema matemático ou jogar xadrez ao nível do campeão do mundo, são, apesar de tudo, relativamente fáceis de programar. E coisas que para nós são triviais, como reconhecer a cara de um amigo ou reconhecer o que é falado, foi, pelo contrário, extremamente difícil de programar. Portanto, o paradoxo de Moravec é as coisas que parecem difíceis são fáceis, as coisas que parecem fáceis são difíceis. E esta foi a principal lição aprendida ao longo de 75 anos de desenvolvimento de inteligência artificial. O que estamos a assistir agora é, pela primeira vez, estamos a conseguir fazer algumas das coisas que parecem fáceis, mas são difíceis. Reconhecer faces, reconhecer a linguagem, falar, andar numa sala. O que é que está por trás desta transformação? Se não se lembrarem mais nada do que eu disser hoje aqui, o que é extremamente provável, tentem lembrar-se desta ideia. Normalmente um computador funciona como está ali a preto. Portanto, há um programa que processa uma dada entrada e gera uma dada saída. Por exemplo, a entrada pode ser um conjunto de faturas e de recibos e a saída pode ser uma demonstração de resultados ou um balanço ou o que for. Okay? Ou talvez a entrada possa ser uma radiografia e a saída ser o diagnóstico dessa radiografia. Por exemplo, se a pessoa tem ou não tem Covid. Portanto, cada tarefa diferente exige um programa diferente. Portanto, há milhares de programas, milhões de programas, vocês têm, só no vosso telemóvel vocês têm que considerar centenas deles e outros tantos no computador. Cada tarefa diferente exige um programa diferente. A abordagem da aprendizagem automática, que em inglês diz machine learning, é uma abordagem diferente. É uma abordagem que ataca isto de outra maneira. Basicamente é a ideia, eu tenho aqui um algoritmo de machine learning, um algoritmo de aprendizagem, e eu vou mostrar ao algoritmo muitos casos de entrada e saída, muitas entradas, muitas saídas, e o algoritmo vai aprender o programa, as regras que permitem transformar a entrada na saída. Por exemplo, eu mostro muitos exemplos, acho que isto aqui vê-se, muitos exemplos de radiografias, muitos exemplos do correspondente diagnóstico feito por um especialista e o algoritmo aprende a fazer o diagnóstico das radiografias. Okay? Ou eu mostro ao algoritmo muitos exemplos de imagens vistas por uma câmara no automóvel, o que é que o condutor fez naquelas condições e o algoritmo aprende a conduzir. A grande vantagem desta abordagem é que eu agora não preciso ter um programa para cada aplicação. Basta ter um único programa. O Pedro Domingos, um português que agora vive em Washington, no estado, chamou isto o algoritmo mestre. E há um livro dele que chama o algoritmo mestre e acho que é um termo bem esgalhado. Porque, de facto, basta um algoritmo, é mais ou menos um algoritmo universal. Desde que eu consiga ter exemplos suficientes para mostrar a este algoritmo, ele vai aprender qualquer coisa. E todos os grandes avanços recentes da inteligência artificial são exatamente neste modelo. E agora perguntarão vocês, bom, e como é que isto se faz exatamente? Bom, há muitas maneiras de fazer isto. Há realmente uma grande variedade de maneiras de fazer isto. Mas a que tem sido mais popular e a que tem dado resultados mais espantosos e mais marcantes são as redes neuronais. As redes neuronais têm a curiosidade que são vagamente inspiradas no funcionamento do cérebro humano. Elas consistem em unidades relativamente simples, ligadas entre si, que fazem uma espécie de uma integração das entradas. Cada neurónio do cérebro humano, alguns de vocês saberão, de alguma maneira, se tiver suficiente estímulo, também dispara. Nós
milhares, uma centena de milhares de neurónios no cérebro humano. Isto inspirou esta arquitetura que são as redes neuronais. E como é que isto é programado? Como é que isto aprende a mapear a entrada na saída? Lembram-se? É aquela tarefa essencial da aprendizagem automática, mapear uma entrada numa saída. Por exemplo, aqui eu posso ter a tal radiografia e aqui o diagnóstico. Bom, o curioso, e esta foi, digamos, a grande revolução das últimas décadas, especialmente da última década, é que se eu programar devidamente os pesos que ligam as unidades, okay, e isto pode ser feito usando um método matemático, que é basicamente um método matemático que permite reduzir o erro de uma função, ou seja, permite reduzir a diferença entre o que eu quero e o que eu sei que é o resultado verdadeiro. Okay? Portanto, se eu programar todas estas ligações que interligam estes neurónios artificiais, este sistema pode aprender a fazer qualquer coisa. Pode aprender a fazer o diagnóstico de radiografias, a conduzir um veículo ou a falar inglês, ou português, ou outra linguagem qualquer. Okay? Esta otimização desta função, por exemplo, se eu só tivesse 2 pesos, é isto, ok? Eu tenho de achar o mínimo desta função que eu faço descendo nesta superfície. A diferença é que nos sistemas atuais não são 2 pesos, são centenas de milhares de milhões de pesos, ou mesmo bilhões de pesos. Portanto, eu otimizo uma função num espaço que tem centenas de milhares de milhões de pesos. E é por isso é que eu preciso de grandes computadores, preciso de métodos eficientes para fazer isto. Mas isto é basicamente, praticamente tudo o que está por trás do sistema de inteligência artificial. É uma otimização de uma rede deste tipo, okay, que é conseguida com o método matemático. Então, não há aqui emoções, não há intenções, não há desejos, nem há nada disso. Okay? É simplesmente um modelo matemático que é otimizado para atingir determinados fins. Eu acho que tenho aqui um pequeno exemplo, um videozinho, para vos mostrar uma rede muito pequenina, uma rede que já tem 20 anos. Cada um destes pontinhos é um destes neurónios artificiais, não sei se conseguem ver. Estas ligações são algumas das ligações entre eles, e neste caso ela foi otimizada para reconhecer dígitos escritos à mão. Uma tarefa que agora é muito simples, mas que há 20 anos atrás era ainda relativamente difícil. Esta é uma rede muito pequena, tem 10 mil destes neurónios artificiais, 25 milhões de parâmetros. As redes que estamos a falar agora são milhões de vezes maiores. Okay? Tão grandes, aliás, que eu não as posso desenhar ou mostrar. O que é que tem existido nestes últimos anos? Uma grande convergência entre melhores algoritmos que permitem estas otimizações, entre muitos dados que são usados para treinar estes sistemas e computadores muito mais rápidos, em particular os chamados GPUs, que foram projetados para jogos de vídeo, mas que agora são usados justamente para otimizar estas funções. Isto gerou, neste momento, uma enorme família de arquiteturas de redes neuronais, com nomes como Convolutional Neural Networks, Graph Neural Networks, Transformers. Eu vou só dar-vos uma ideia de como é que funciona uma destas. Okay? Provavelmente é aquela que vocês estão mais curiosos, que é a que está por trás do ChatGPT e dos modelos de linguagem. O que é um modelo de linguagem? Um modelo de linguagem é simplesmente um modelo estatístico da linguagem humana. Okay? Vocês podem pensar isto como uma probabilidade de ocorrência de palavras. Se for um modelo muito simples, gera estas palavras simplesmente mais ou menos à sorte, algumas palavras mais prováveis mais frequentemente, palavras menos prováveis menos frequentemente. O primeiro modelo de linguagem provavelmente deve-se ao Shannon, ao Claude Shannon, que em 1950 tentou estimar a incerteza associada à próxima palavra numa sequência de palavras. Okay? Neste artigo 1950, pôs pessoas a tentar adivinhar qual era a próxima palavra e a partir daí estimou uma coisa que se chama a entropia, a incerteza associada à linguagem. Modelos simples, obviamente, geram coisas muito simples, não é? Que não enganam ninguém. Modelos muito complicados, que aliás já são usados há décadas, geram coisas mais complicadas e que às vezes enganam as pessoas. Nem todos são estatísticos. Por exemplo, o ELISA era um modelo dos anos 60 que era baseado em regras, mas que enganou muita gente nos anos 60. Havia pessoas que iam mais cedo para o escritório para falarem com o ELISA, que era de facto um modelo extremamente simples, que simulava um psicólogo, não é? Hoje não me sinto muito bem. E eu respondi, porquê é que não se sente bem hoje? Tenho tido um problema com a minha mãe. Fale mais sobre a sua mãe. Portanto, era uma coisa assim, basicamente. Mas era tão simples, mesmo assim, eles descobriram que havia pessoas que iam mais cedo para o escritório para terem uma sessão de psicoterapia com a Elisa. Claro que isto é um nível de sofisticação infinitamente menor do que temos nos modelos de agora. Não é? Os modelos de agora, e eu já vos explico como é que eles são feitos, mas tinha aqui 2 exemplos mais pequenos. Portanto, este aqui foi uma coisa que eu fiz. Há um editor que é o Emacs, que alguns poucos de vocês conhecerão, e eu pedi para ele, dei-lhe a Bíblia e pedi para ele gerar palavras de acordo com a frequência de palavras na Bíblia.
E como podem ver, não é? A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Portanto, isto é um texto puramente aleatório gerado a partir da Bíblia. Não faz assim muito sentido, mas enfim, o original também é o que é. Mas percebem que é um modelo estatístico de linguagem. É um modelo estatístico de linguagem que já enganaria algumas pessoas. O GPT é uma versão mais sofisticada disto, não é? Isto é o GPT coisa, não é? Escreve um texto começando "It was a dark and stormy night" e ele lá vai. Portanto, ele gera basicamente um texto, probabilisticamente, de acordo com as estatísticas da linguagem. Agora, o que acontece é que, como é que estes modelos são treinados? E aqui é que está o segredo da sua riqueza, se assim quiser, o segredo da sua complexidade. Portanto, estes modelos usam uma destas arquiteturas de redes neuronais, como eu disse, muito complexa, com centenas de milhares de parâmetros. Okay? E estes modelos são treinados para fazer uma única coisa, para prever a próxima palavra a seguir a uma sequência de palavras. Portanto, é só isto que eles fazem. Okay? Só que prever a próxima palavra a seguir a uma sequência de palavras não é tão trivial como isso tudo. Se eu vos disser, o terceiro planeta a contar do Sol é o planeta Terra. Não é? Porquê é que vocês sabiam que era Terra? Bom, vocês sabem uma série de coisas, sabem o sistema solar, sabem planetas, etc. Se eu perguntar ao Presidente da República Portuguesa, é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, para eu prever a próxima palavra, eu tenho que ter um modelo do mundo. Okay? Que eu posso perguntar qualquer coisa. O que é que acontece quando um carro atropela uma criança? Não é? A seguir há um conjunto de palavras possíveis, mas para eu responder tenho que ter um modelo do mundo. Portanto, estes sistemas que foram treinados para prever a próxima palavra criam internamente modelos do mundo. Dentro destes milhões de nós, de neurónios artificiais, há uns que têm um conceito de justiça, democracia, Marcelo Rebelo de Sousa, António Feijó. Todos estes conceitos estão de alguma maneira representados dentro destas redes e relacionados através de um modelo estatístico. Okay? E, portanto, quando se diz é só um modelo estatístico, é verdade, mas o modelo estatístico é muita coisa, porque o modelo estatístico implica, de alguma maneira, um modelo do mundo. Okay? E é por isso que eles são capazes de gerar textos bastante credíveis, cuja criatividade e aderência à realidade pode ser controlada por um parâmetro que se chama a temperatura. Eu acho que tenho aqui um exemplo de como é que isto funciona. Tenho só aqui duas coisas rápidas. Há aqui algumas fases. A primeira, cada palavra é mapeada num certo espaço, que faz sentido, chama-se um espaço semântico. Portanto, se vocês verem aqui, good, best, excellent, são tudo palavras que ficaram aqui ao pé. Realmente não são mapeadas num espaço de 2 dimensões, tipicamente são mapeadas num espaço de 1024 dimensões, que preserva a semântica das palavras. Estas depois usam um modelo que se chama autoatenção, que permite reforçar, por exemplo, percebem que este it refere-se ao animal e não a outra coisa qualquer. Isto faz parte da arquitetura da rede. Okay? E, finalmente, tudo isto... portanto, quando um sistema destes é usado, okay, quando eu interajo com um destes modelos de linguagem, basicamente o que ele faz é gerar probabilisticamente palavras a seguir a um texto. Portanto, se eu começar uma coisa com I, isto aqui é um exemplo, naturalmente, há 2 palavras possíveis. Vamos dizer que é igualmente possível que eu ponha love or hate. Okay? Amo ou detesto. Bom, se for love, a seguir cat ou dog, não é? Se for hate, pode ser, por exemplo, snakes ou então spicy, vamos dizer. Portanto, estão a ver esta árvore, esta geração probabilística de palavras, okay, gera frases razoáveis, não é? Porque a seguir a hate spicy não devem ser monkeys a seguir, não é? Okay? Portanto, estão a ver, portanto, o contexto que está para trás limita as palavras prováveis a seguir. E os grandes modelos de linguagem, como o GPT-4, neste momento têm contextos que são até 30 mil palavras. Portanto, vocês podem dar até 30 mil palavras de contexto, o que significa que estes modelos vão gerar coisas muito razoáveis, não é? Vocês podem, em particular, dar-lhe a Constituição da República Portuguesa e depois fazer perguntas sobre a Constituição da República Portuguesa. Não é? E, portanto, esta riqueza que vem do contexto e desta geração probabilística. Okay? Agora, o que é que estes modelos não têm? Não têm intenções, não têm emoções, não têm nada disto. São simplesmente um modelo matemático. Se eu não lhes pedir para gerarem nada, estão lá quietinhos. São um conjunto de matrizes e de parâmetros que estão quietinhos. E, portanto, convém não pormos nestes modelos coisas que eles não têm. O GPT-3, que existe há cerca de 3 anos, então há 3 anos que faço mais ou menos este talk, embora ninguém ligou nada até 6 meses atrás, até o GPT.
O GPT-3, que era o que estava por trás do ChatGPT, é um destes transformers, ok? Foi treinado com dados, texto, que se fossem lidos por uma pessoa que lesse 24 horas por dia, demoraria 5.000 anos a ler. Portanto, dá-vos uma ideia da dimensão dos textos que foram usados para treinar o modelo e também explicam porque é que eles podem falar de qualquer coisa, não é? Desde a Constituição da República Portuguesa até o que acontece quando uma estrela cai num buraco negro. Porque alguns nestes milhões de textos que foram usados, eles leram coisas sobre isto. Okay? E desse ponto de vista são super-humanos. Quer dizer, podem chamar, um amigo meu diz, são os maiores marrões do universo. Eles leram aquilo tudo e agora conseguem basicamente meditar aquilo tudo. Isto é só um exemplo, isto foi em julho de 2020, onde se perguntou quais eram os negócios mais afetados, e ele diz, negócios que exigem interação humana são mais afetados, e o que é que acontece quando os Estados injetarem dinheiro na economia? Diz, vamos ter com certeza inflação. Ali a parte de baixo vamos ter inflação. Isto foi a previsão do GB3 em julho de 2020. Os economistas talvez pudessem ter prestado um bocadinho mais de atenção. Não é que ele fosse muito inteligente, mas pelo menos, pelos vistos, sabia mais da economia. Houve algumas modificações que foram feitas do GPT-3 para o ChatGPT. Basicamente, eles colecionaram alguns dados adicionais, fizeram uma série de diálogos, enfim, centenas de milhares de diálogos específicos. Depois de treinaram um outro modelo para avaliar a qualidade das respostas e usaram este modelo para dirigir, naquela árvore que eu mostrei, aquela árvore de geração, eles usaram um modelo que se chama, não interessa para o caso, aprendizagem por reforço, para dirigir a procura por aquela árvore, de maneira que o percurso para aquela árvore fizesse o maior sentido possível. Portanto, este é basicamente o estado atual. O GPT-3 é simplesmente uma evolução. Uma coisa curiosa é que também é possível treinar estes modelos não só com texto, mas também com imagens. E, portanto, aquelas representações internas que eu vos falei, além de terem representações de palavras, também têm representações de imagens. E, portanto, começam a ter um modelo do mundo que é um pouco mais rico. E, em particular, esse modelo pode ser usado para gerar imagens a partir de descrições. Este ganhou um concurso internacional de arte que se chamava Théâtre d'Opéra Spatial. Portanto, não sei se é francês, se é inglês. Este é uma fotografia também gerada por um sistema de inteligência artificial com este título e que depois de ter ganho o concurso o autor retirou dizendo que era uma fotografia gerada. E este foi, antes de mandar a apresentação para aqui, eu também decidi ser artista, que é uma coisa para a qual não tem jeito nenhum, e pedi para gerar an impressionist style painting of Jesus and Lazarus. Okay? Portanto, como é que estes sistemas funcionam? Eles têm estas representações internas, alguns Jesus e Lázaro está lá representado, o impressionismo, etc, etc. E este sistema pode, através de um sistema, do método que eu não vou aqui descrever, pode gerar a entrada que corresponde àquela descrição interna. Okay? O GPT-4 tem algumas, nós não sabemos exatamente, portanto, nós sabemos a complexidade do GPT-3, não sabemos do GPT-4, o que sabemos é que ele é bastante mais competente que o GPT-3, mas não é um modelo em todos os aspectos igual, foi treinado, exceto que foi treinado também em textos e imagens e, portanto, pode fazer esta conjugação que eu vos referi. A coisa mais interessante, ou talvez mais preocupante, se virem como é que o GPT-4, que é a barra verde, se comporta num conjunto de exames exames que são normalmente usados para aferir a competência de pessoas em determinadas profissões, desde o Bar Exam nos Estados Unidos, exames médicos, exames de física, etc, etc, veem que estas barras dizem o número de pessoas que tiraram uma nota inferior ao GPT-4. E, portanto, estão a ver que isso vai desde quase 100%, portanto, o GPT-4 faz melhor do que qualquer um dos especialistas que tirou, até alguns casos onde faz bastante mal, mas relativamente pouco. Portanto, isto só para mostrar que este sistema é bastante competente a passar em exames em áreas que vão desde a medicina à área legal, à área da física, à área da matemática, etc. Todos aqueles exames são exames standardizados norte-americanos, e este teste foi feito, e já agora também podem ver que o GPT-4, que é a barra verde, melhora um bocado relativamente ao GPT 3.5. Portanto, há aqui uma melhoria significativa entre o 3.5 e o 4. Não há só um modelo destes, há aqui uma árvore, estão a ver esta árvore que todos os dias cresce, está aqui o GPT-3, está aqui alguns dos ChatGPT, tudo isto são modelos, o Palm, o Claude, etc., o Bard. Portanto, há neste momento um verdadeiro jardim zoológico de modelos destes, e muito em breve nós vamos ter a capacidade de correr modelos destes localmente, nos telemóveis, nos nossos computadores, etc. Portanto, aquelas pessoas que acham que isto é demasiado perigoso, convinha proibirmos isto, acho que ficam convencidos que isso é basicamente impossível. Porque
Só é um programa simples. Agora, isto é só um modelo de linguagem. Portanto, se vocês lhe perguntarem, por exemplo, se perguntarem quem sou eu, a escolher essa experiência, ele diz, é professor em Coimbra e doutorado em Stanford, o que é mentira, porque eu não sou professor em Coimbra e não sou doutorado em Stanford, mas até mais ou menos é à zona, porque eu sou professor em Lisboa e doutorei na universidade, não é longe de Stanford. Ele tem assim umas ideias à zona, mas não é bom factualmente, não é bom com coisas factuais. Mas isso é uma coisa que se vai resolver muito rapidamente, aliás, já se está a resolver. Porque eu posso usar o modelo de linguagem para interagir com motores de busca, para interagir com sistemas simbólicos que façam matemática, física ou química, para interagir com bases de dados de contabilidade ou pessoal ou o que for. Portanto, o que vai existir muito rapidamente e muito em breve, já existe realmente, nos próximos meses vamos ver isto, é a capacidade de interagirmos em língua natural com um contabilista artificial, não é? Ou com um especialista em recursos humanos artificial. Diga-me quais são as necessidades de tesouraria durante os próximos 6 meses, o sistema percebe o que eu quero dizer, faz uma consulta à base de dados de contabilidade e responde. Okay? Portanto, quando nós dizemos que mas o ChatGPT não pode ser usado para responder a exames de física ou do que vocês quiserem, vai ser verdade durante um mês ou 2, que esta interação com sistemas simbólicos vai basicamente exponenciar e aumentar a competência destes sistemas. Okay? Bom, isto levanta uma série de desafios e eu estou a aproximar do fim da apresentação, em particular os lados. Já agora, eu foquei-me especificamente sobre os modelos de linguagem, não sobre a inteligência artificial em geral, porque não tínhamos tempo para isso, mas é óbvio que os modelos de linguagem colocam diversos desafios, não é? Vai ser muito mais fácil criar desinformação. Temos basicamente sistemas que podem criar desinformação a uma escala até agora inexistente. A saída, o resultado destes modelos vai ser praticamente indistinguível do resultado de peritos. Portanto, vamos viver num mundo onde existem peritos relativamente acessíveis sobre qualquer tema. É relativamente fácil, obviamente, gerar ensaios, gerar trabalhos de casa, gerar relatórios usando modelos destes, e, em particular, vai ser difícil fazer a avaliação disto. Não é? Nós não sabemos se foi feito uma pessoa, se foi feito por um modelo, se o aluno aprendeu alguma coisa, se o aluno não aprendeu nada e usou um modelo. Então, isso são tudo, é um mundo novo, temos de nos habituar a viver. Por outro lado, isto é relativamente curto prazo. Num prazo um bocadinho mais distante, as pessoas vão se habituar provavelmente a interagir com modelos destes, tal como interagem com pessoas. Há um vídeo interessante, um comentário de 15 minutos no YouTube, que é My AI Lover, meu amante de inteligência artificial, onde um conjunto de senhoras, naquele caso chineses, feito na China, descrevem a profundidade das relações que têm com este sistema que se chama o réplica, e mostram, e dizem que preferem a ter namorados de carne e osso. E, portanto, este é o tipo de interações que provavelmente se vão desenvolver, não sabemos em que escala nem em que. Bom, e com isto vou terminar. Todas estas questões aproximam-nos mais de um ponto que tem sido imaginado pelos cientistas e pelos filósofos há décadas, se não há mais tempo do que isso. Esta ideia de que eu posso eventualmente. O Irving John Good falou nesta ideia, se eu conseguir ter sistemas que são tão competentes como um ser humano, talvez eles possam desenhar as próximas gerações de sistemas, criando uma explosão de inteligência, ele referiu uma explosão de inteligência, e se isso acontecer, os sistemas poderão ficar vastamente mais inteligentes do que os seres humanos. Isso pode conduzir a uma singularidade tecnológica, uma ideia do von Neumann, seja uma situação onde nós, como seres humanos, não conseguimos acompanhar os desenvolvimentos da ciência, da cultura, da literatura. Isto é puramente especulativo nesta fase. Se me tivessem perguntado há uns 10 anos atrás quando é que isto ia acontecer, eu dizia seguramente depois de eu morrer, então não tenho que preocupar. Agora já não tenho assim tanta certeza, mas de qualquer maneira é neste momento puramente especulativo. O modelo de linguagem, como eu expliquei, é um modelo fixo, um modelo matemático perfeitamente limitado na sua capacidade. De qualquer maneira. In recent years, a few outspoken intellectuals, such as Elon Musk, Sam Harris, Stephen Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? Desculpa estar em inglês, mas basicamente o voz
voz deste filme, pergunta se mutações aleatórias no nosso genoma permitiram evoluir e fazer evoluir a inteligência humana, até que ponto é que nós, com uma abordagem dirigida e empenhada, não conseguimos desenvolver sistemas com uma inteligência comparável. Não estamos lá, não sabemos sequer como chegar lá, mas digamos que os desenvolvimentos das últimas décadas levam-nos a crer que provavelmente não é uma tarefa impossível. Existem argumentos matemáticos e físicos que mostram que esta tarefa poderá ser possível. E pronto, com isto terminava, mais ou menos dentro do meu tempo. Há muitos livros que abordam diversas destas questões, e aqui nesta audiência tenho a certeza que alguns ainda leem livros, uma coisa que eu não posso dizer o mesmo dos meus alunos. Aquele justamente sobre a inteligência, é o livro mais clássico do Bostrom sobre a inteligência, este sobre a singularidade, do Kurzweil, um dos grandes apologistas da singularidade. Há muitos livros sobre o impacto económico, este do Brussolson e do McAfee é talvez um dos melhores. Este é um livro curioso sobre a ideia do transhumanismo, portanto, a ideia que o suporte biológico provavelmente não será o futuro da humanidade, e pessoas estão a trabalhar e que acreditam vivamente nisso. Este é o Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos, também é uma versão em português. Este é também sobre a explosão de inteligência, de um físico do MIT, e 2 livros meus. Este também é em português e este é da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa atenção. Para dar início à mesa